Bom dia, né? Agora nós vamos a falar sobre o teorema da função implícita, né? Então, veja, para entender essa situação, vamos a começar com três exemplos. Veja, né? Nós temos as seguintes equações, por exemplo, né? Comecemos. Vamos por aqui. 4x menos 2y mais 5 igual a 0, por exemplo, né? E aqui nós vamos ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 49, por exemplo, igual a 0. E aqui vamos supor que temos 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E vamos supor que aqui temos menos 1, igual a 0. Tudo certo? Aqui, né? Bom, é fácil ver que a primeira equação é a equação de uma reta, né? No plano. Aqui é a equação de uma reta. A segunda, se você observa, essa aqui é a equação da circunferência, né? E a terceira seria uma equação da hipérbole. Hipérbole. Da primeira equação, veja que nós podemos expressar o x em função de y ou o y em função de x. Por exemplo, aqui nós queremos expressar o y em função de x. É fácil de escrever, né? Seria assim, aqui o y vai ser igual a 4x mais 5 dividido por 2. Na segunda equação, veja que já é um pouquinho mais complicado, né? Expressar uma variável independente, uma variável em função da outra. Por quê? Porque as variáveis estão elevadas ao quadrado. Então, isso aí, quando você quer explicitar, por exemplo, x em função de y, vai ter que extrair uma raiz quadrada, né? Ao mesmo caso que y, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se queremos escrever y em função de x, nós teríamos a seguinte forma, né? Y igual, o que ficaria aqui? 49 menos x ao quadrado, aqui você extrai a raiz quadrada, só que quando extrai a raiz quadrada vai ficar aqui mais e menos. E da segunda, a mesma coisa, né? Nós temos aqui y vai ser igual a quê? Quando vai ficar aqui 3x ao quadrado menos 1 sobre 2, aí extrai a raiz quadrada aqui. Mais, também mais e menos. Tá certo, velho? No primeiro caso, você observa que você tem uma fórmula limpinha, né? Y igual a 4x. No segundo caso e no terceiro caso, você não tem. Você tem duas. Tem mais e menos. Tem mais e menos, né? Nesse caso, nós dizemos que aqui no primeiro caso, nós conseguimos explicitar y em função de x. No segundo e terceiro caso, não conseguimos, porque nós temos duas funções, não temos uma única função, temos duas, né? Então, nesse caso, dizemos que não podemos explicitar y em função de x. Tanto no segundo como no terceiro. Certo? Pode acontecer também que temos por exemplo, pode acontecer o seguinte, né? Que nós temos assim, 2y ao quadrado, por exemplo, menos x. Aqui temos y, ln. Vamos colocar de 2y mais cosseno de y, por exemplo. Mais cosseno de y igual a 0. Veja aqui, né? Aqui nessa equação, por exemplo, de nenhuma forma nós podemos expressar y como função de x. De nenhuma forma, né? Tem o logaritmo, tem o cosseno, tem y ao quadrado, vai ser difícil. No entanto, pode ser escrito x em função de y, né? E, por exemplo, como que ficaria x em função de y? Nesse caso aqui, x vai ser uma função de y, né? E essa função vai ficar explicitamente de que forma, né? Vai ficar aqui, vamos escrever, 2y ao quadrado mais cosseno de y, e aqui vai ficar sobre y, ln de y. Obviamente, aqui tem que observar o domínio, né? O y não pode ser 0,
E y não pode ser 1. Tá certo? Y não pode ser 1 por causa do logaritmo que se anula, né? E não pode ser 0 porque aqui vai dar 0 e o logaritmo não está definido para 0. Tem essas restrições, né? Mas, em geral, nós aqui podemos expressar x em função de y. Tudo certo? Tem outras, outra coisa que não pode ser expressado nem x em função de y, nem y em função de x. Pode acontecer esses casos, por exemplo, aqui, né? Podemos ter, vamos, o próximo caso, por exemplo, exemplo, né? Vamos supor que vamos anotar nossa função com f grande, f de x y igual, vamos escrever aqui, por exemplo, logaritmo de x ao quadrado y mais, vamos escrever aqui 3 vezes, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais menos 1. E aqui temos menos 3, por exemplo. Menos 3, né? Igual a 0. Certo? Então, nossa função f grande seria essa que está aqui, certo? Aqui, se vocês podem observar, aqui tanto ni x ni y pode ser escrito em função da outra variável. Ni x em função de y, ni y em função de x. No entanto, se vocês observam aqui, 1,1 é solução. Por que solução? Se você verifica aqui, calcula f de 1 é igual a 0. Certo? Porque se x é igual a 1, y igual a 1, que é 1 vezes 1, dá 1. O logaritmo de 1 dá 0 aqui, né? Aqui tem 3. Aqui dá 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Raiz quadrada de 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Certo? Então, satisfaz o que está aqui. Então, a pergunta é, né? Que nós podemos sair como uma introdução aqui. Para x próximo de 1, né? Para x próximo. Certo? X é igual a 1. Então, vamos observar o quê? Todos os pontos que estão próximos de 1. Qual seriam todos os pontos x que estão próximos de 1, né? Seria o ponto 1,001, 1,002, 1,001, alguma coisa aqui. E também temos pontos 0,999, né? 0,0998. Os próximos que estão de 1, né? Então, para x próximos de 1, será que existe uma função? Vamos descer um pouquinho. Uma função, vamos escrever aqui, y de x, tal que f de x, y de x, seja igual a 0. Tudo certo? Essa é a pergunta que nós sabemos aqui. Em outras palavrinhas, já adiantando um pouquinho ao teorema, né? Veja que nós, visualmente, observando aqui o exemplo, impossível expressar y em função de x, ou x em função de y, certo, né? Mas observamos que o ponto 1, 1 é solução da equação. Então, a pergunta é, né? Se você pega pontos próximos de 1, não necessariamente 1, próximos de 1, né? Então, será que existe uma função, né? A função é y de x, tal que ela vai satisfazer aquela equação? E, obviamente, aqui nós temos que observar que o que temos que observar aqui? Que y de 1 tem que ser igual a 1. Certo? Será que existe essa função? Então, agora vamos a enunciar o teorema da função inversa. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro a introdução? A função inversa, teorema função implícita, né? Alguma dúvida com relação à introdução?
Tá, Olivia, eu acho que eu fiz duas perguntas em uma, né? Será que ficou claro? E depois perguntei, será que tem alguma dúvida, né? Então, esse sim é com relação a que ficou claro, tá? Eu mesmo fiz duas perguntas em uma, né? Diferentes. Tudo certo. Então, vamos considerar mais um exemplo, para você ver. Um exemplo é um exemplo clássico, que geralmente se costuma utilizar nos livros de análise, né? Ou de cálculo. Qual é o exemplo clássico, por exemplo, né? O exemplo clássico vai ser esse aqui. X ao quadrado da circunferência, né? Y ao quadrado igual a 1, por exemplo. Igual a 1. Né? Então, veja aqui, vamos passar aqui o gráfico dele, né? Aqui é a circunferência, de centro na origem, raio 1. Tá certo? Raio 1. X, Y, tá certo? E vamos aqui a destacar 4 pontos. 4 pontos. Esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? Vai ser 1, 0, né? Esse ponto aqui, a coordenada vai ser 0, 1. Esse ponto aqui, as coordenadas vai ser menos 1, 0. E aqui, esse ponto vai ser, as coordenadas vai ser igual a 0, menos 1. Tá certo? Veja aqui, o que vamos, a simple vista, observa aqui. Eu tenho aqui esse ponto que está aqui, né? Se você observa aqui na vizinhança desse ponto aqui, vamos por com a abscissa 1. Então, na vizinhança do ponto 1, vamos ter uma vizinhança só do lado esquerdo aqui, né? No lateral direito aqui do lado esquerdo. Quando você pega pontos próximos de 1, os pontos próximos de 1, nesse caso, vai ser, está na esquerda dele, né? Vai ser 0,999, por exemplo, não? 0,998. Então, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, é impossível expressar y em função de x. Por quê, né? Porque vejam aqui, então, para alguns pontos próximos, a função y vai ser positiva e em outro vai ser negativa. A mesma coisa aqui. Para os pontos à esquerda de menos 1, né? Também é impossível expressar y em função de x. E aqui, nesses pontos que estão aqui vai ser impossível expressar x em função de y. Aqui também vai ser impossível expressar x em função de y. Tudo certo, né? Então, aqui, veja aqui, fazendo uma comparação aqui, nossa f de x e y, nesse caso aqui seria que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, certo? Então, nós podemos entender aqui a circunferência como uma curva de nível, né? Uma curva de nível da função f, curva de nível 0, né? Certo? Quando é igual a 0, você tem a circunferência. Curva de nível. Tudo certo? Então, vejam aqui, nós vamos a ter o quê, né? Então, dizemos aqui, nesses pontos aqui, nos pontos aqui, vamos chamar de letra aqui, nos pontos, vamos chamar aqui de A, aqui vamos chamar de B, C e D. Por exemplo, nos pontos A e C, nós temos o seguinte, né? Para todo x que está aqui, ele vai corresponder duas, né? Duas. Aqui nós vai ser mais e menos. 1 menos x ao quadrado. Isso é impossível aqui. E nos pontos B e D, temos a y vai corresponder também duas aqui, né? 1 menos y ao quadrado. Ou seja, como dizia, né? Nos pontos A e C é impossível expressar y em função de x, e nos pontos B e D é impossível expressar x em função de y. Certo? Por causa das raízes quadradas. Agora, se você pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo, vou fazer de novo aqui, ó, uma circunferência. Em vez de pegar esses pontos A, B, C, D, você pega um ponto aqui, por exemplo. Aqui. Certo? Você pega aqui uma parte da imagem aqui, né? Esse ponto aqui, vamos supor que tem aqui, qual seria? Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, por exemplo.
Raiz quadrada de 2. Tá certo? Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Vejam aqui. Nós temos aqui, né? F de x, y igual a 0, né? Vamos tomar aqui a diferencial. Quando toma aqui a diferencial vai ser igual a quê? A derivada parcial de f com relação a x, x' mais a derivada parcial de f com relação a y, y', né? Igual a 0. Ou, esse aqui podemos escrever como sendo aqui, né? Esse aqui seria o produto escalar do vetor gradiente, né? Aqui. F com o vetor tangente à circunferência, né? Aqui vamos escrever o vetor tangente, vamos escrever aqui T. Assim. Vai ser igual a 0, né? Aqui onde T, né? Onde esse vetor tangente T é igual a que esse vetor aqui, né? X', Y'. Tá certo? Por exemplo, aqui quando você vai calcular, por exemplo, vamos colocar no ponto A, por exemplo, né? No ponto A. No ponto A é o ponto com coordenadas 1, 0, né? Certo? Então, vamos aqui. Então, veja aqui, a derivada parcial de f grande, com relação a x, se a gente quer calcular aqui, veja que nosso f é o quê? Nosso f é essa função que está aqui. Esse aqui. Qual a derivada parcial com relação a x? Vai ser 2x, né? 2x. Qual a derivada parcial de f com relação a y? Vai ser 2y. Certo? Vamos calcular as derivadas parciais no ponto 1, 0. Então, veja aqui, a derivada parcial de f calculada no ponto 1, 0 de x vai ser igual a 2. E a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 vai ser igual a 0. Tá certo? Aqui, se vocês observam aqui, né? O gradiente, qual vai ser a direção do gradiente aqui, quando calcula aqui? Veja que o gradiente vai ter essa direção que está aqui. A tangente vai ser isso aqui, né? Até aqui. A tangente, a circunferência de ponto vai estar aqui, portanto, o gradiente vai apontar aqui, vai apontar na direção do eixo das abscissas, né? E por isso que aqui a gente não pode expressar y em função de x. A mesma coisa aqui, se você faz aqui, nesse caso aqui, a derivada parcial de x com relação a y, aliás, a derivada parcial de f grande, né? Com relação a x, calculada nesse ponto vai dar 0. Nesse caso aqui, a tangente vai ser aqui, né? E aí, a normal, o vetor normal vai ser apontado para o eixo das ordenadas, né? Por isso que aqui não podemos expressar x em função de y. Agora, em quaisquer outros pontos diferentes desses pontos A, B, C, D que é nacional, né? Aí, tranquilamente, podemos expressar aqui. Por exemplo, nesse ponto que está aqui, por exemplo, né? Aqui nós temos a tangente aqui, e aqui seria o normal, o vetor gradiente. E como podem ver, o gradiente é diferente de 0, né? Todas as componentes são não nulas. Então, aqui nós podemos expressar o x em função de y ou y em função de x. Se está aqui, a mesma coisa, idem, né? Seria em todos os pontos, menos esses 4 pontos porque aí vamos ter problema com relação a algumas derivadas parciais. Tudo certo? Então, agora, em geral, vamos enunciar o teorema, que nos vai permitir dizer, né, com certeza, sobre quais condições nós podemos expressar uma variável em função de outra numa equação implícita. Tudo certo? Tá, então vamos lá, por exemplo. Aqui. Vamos escrever esse teorema. Teorema, né? Que diz o teorema aqui? Seja y uma função
contínua, então, seja... Vamos a fazer o estudo para uma equação implícita de duas variáveis, certo? Para o caso de 3 ou mais, é praticamente análogo, né? Seja y uma função contínua de x, certo? A função y depende de x e ela é contínua, certo, né? Definida pela equação implícita f grande, né? Entre x e y igual a zero. Tá certo? Vamos anotar isso aqui com aqui a gente vai usar isso aqui, né? Onde ou com, né? A f, a derivada de f com relação a x, a derivada de f com relação a y. Aqui pode escrever derivadas parciais, mas escrever assim, né? São contínuas. São contínuas, né? Vamos escrever que são contínuas. São contínuas. São contínuas sobre um domínio vamos com um domínio D, vamos ver o domínio D, contendo, vamos chamar a ponto aqui x0, y0, né? Certo? O ponto x0, y0 está contido em D. E aí, ou seja, as funções f, a derivada parcial de f grande com relação a x, derivada parcial de f grande com relação a y, são contínuas nesse ponto x0, né? E além do mais, está dizendo que sejam contínuas num domínio maior, que contém, inclusive, x0 e y0, em particular em x0 e y0. Tá certo? X0, né? E além disto, supomos que a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 seja diferente de zero. Tá certo? Seja diferente de zero. Então, esse f grande de x é derivada parcial, né? Que você vê aqui. E f grande de y é derivada parcial com relação a y. Certo, né? Então, com essas hipóteses, vamos descer um pouquinho. Então, com essas hipóteses, existe uma função h definida, vamos ver que é definida em U, a valores reais, onde esse U que está aqui é a vizinhança de x0. Vizinhança de x0, né? E aqui nós podemos escrever que esse é h de x, seja y de x. Então, todos esses x que está aqui, eles pertencem à vizinhança de x0. Tá certo, né? Vizinhança de x0, né? E, por último, nós temos, quando queremos calcular a derivada de h, o que é a mesma coisa, né? A derivada de y, com relação a x, isso aqui vai ser igual aqui a menos a derivada parcial de f com relação a x, calculado no ponto x0, y0, sobre a derivada parcial de f com relação a y, calculada no ponto
x0, y0. Tudo certo aqui, né? Então, esse teorema aqui, vejam que vamos a resumir o teorema. Veja que nós temos aqui uma equação implícita, certo? Equação implícita que estamos dando com 1. Esse teorema da função implícita, ele vai garantir condições quando uma variável pode ser definida em função da outra variável. Veja que em um ponto, né? Em um ponto determinado. Quando, por exemplo, se nós queremos, por exemplo, que a função y seja a função de x. A função y, como podem ver, né? Vamos supor que ela seja contínua de x aqui. Não sabemos que existe, vamos supor aqui que seja, né? Perfeito? Então, vamos supor que essa seja contínua. Quais são as exigências com relação a f grande? Nós vamos dizer que a função f, a derivada parcial com relação a x da função f, e a derivada parcial com relação a y da função f, né? Sejam contínuas num ponto, x0, y0. Vamos dizer que seja um pouquinho mais contínuo, além desse ponto, seja contínuo num domínio que contém esse ponto. E também, vamos exigir que a derivada parcial de f com relação a y, nesse ponto, seja diferente de zero. Com essas condições, então, decimos o quê? Na vizinhança de x0, vamos a definir uma função, que chamamos h, né? A valores reais, tal que essa função definida h vai ser a própria função y, né? E ela vai satisfazer a equação 1. Certo? Quando você substitui no lugar de y essa função h, que é garantida pelo teorema, né? Ela vai satisfazer essa equação que está, equação 1. E além do mais, a derivada dessa função y, que depende de x, ela pode ser calculada usando essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui está aqui. Por isso que a exigência é que a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 seja diferente de zero. Tudo certo? Agora alguém pode perguntar, e se a gente quer que x seja função de y, como que não seria o teorema, né? Se no caso que nós queremos que a função x seja função de y, as exigências são as mesmas, né? Só que aqui vamos querer que seja x uma função contínua de y, definida aqui pela equação implícita. Temos aqui as mesmas condições aqui, tanto f como as derivadas parciais de f com relação a x e y sejam contínuas no domínio que contém o ponto x0, né? Só que se como queremos que x seja y, vamos exigir aqui que a derivada parcial de f com relação a x, calculada no ponto x0, y0, seja diferente de zero. Tudo certo? Então, nesse caso, aí podemos expressar x em função de y. Vamos aprovar, então, essa fórmula aqui de baixo, a última, né? Tudo certo? Então, vejam aqui, vamos a provar facilmente. Aí, depois vamos ver alguns exemplos. Prova ou demonstração. Bom, nós temos da equação 1, essa que está aqui. X, y, igual a zero, né? Que, na verdade, seria x0, y0. Certo? x0, y0 igual a zero. x0, y0 é igual a zero, né? Ou, na verdade, nós temos aqui f de x, y igual a zero. Esse aqui temos por quê? Porque o x0 e y0 são a solução dessa equação. Mas pelo teorema não temos aqui. Pela parte 1 do teorema temos aqui, né? Veja aqui agora, né? Na verdade, foi em x0 aqui, né? Deixa eu ver aqui. Só para... por exemplo, que a equação implícita x0 são contínuas. Então, o que significa que, na verdade, aqui seria x0, desculpa aqui, porque aqui tem que anular isso aqui em x0 e y0. x0 e y0. Isso. x0 e y0 tem que ser aqui. Tá, agora sim mesmo. Tá, x0 e y0. Deixa eu ver aqui, então vamos apagar aqui. Só um minutinho. Na verdade, um seria esse aqui, né? Certo? Tá. Veja aqui agora, vamos por aqui, né? Seja
vamos chamar aqui delta x e delta y, incrementos de x0 e y0, certo? Incremento aqui. Veja que esses incrementos aqui são infinitesimais, são muito pequenos, né? Então, o que significa? Significa isso, né? Quando isso aqui tá aqui. X menos x0 é igual a delta x. A mesma coisa aqui. Y menos y0 igual a delta y. Tá certo? Então, por exemplo, todos os pontos que estão na vizinhança do ponto x0, y0, né? São pontos que são da forma que é x0 mais delta x e y0 mais delta y. Certo? Então, todos os pontos dessa forma aqui, se você quer visualizar, por exemplo, né? Vamos aqui. Aqui seria x0 e aqui y0, por exemplo, né? Aqui tem um ponto que está aqui. Qual vai ser a vizinhança desse aqui? A vizinhança vai ser uma bolinha aqui, né? Ou um disco que chama aqui, disco. Aqui, delta, raio delta. E aqui vai ser o centro x0 e y0. Então, todos os pontos que estão aqui, que pertencem à vizinhança, ou ao disco que está aqui, vão ser de que forma, né? Vão ser x0 mais delta de x, y0 delta de y. Aqui, delta de x, ele está permitido ser ele é infinitesimal. Ele pode ser negativo ou positivo, não? Mas eles estão próximos de zero. Tanto delta de x como delta de y, né? Então, esses pontos, dessa forma que está aqui, são pontos que estão na vizinhança de x0 e y0. Tudo certo? Como eles estão na vizinhança de x0 e y0, também observamos que f de x0 mais delta x, y0 mais delta y igual a zero. Certo? Por que é igual a zero? Veja, porque, por hipótese, a equação implícita, ela tem solução x0 e y0. Então, significa que para todos os pontos da vizinhança de x0, a equação implícita também vai ser igual a zero. Aqui. Tudo certo? Isso aqui verifica facilmente se você pega o limite. O limite é quando delta de x tende para zero e delta de y tende para zero. Tá o mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, nós temos aqui. Nós temos f de x0 mais delta de x. Vamos a subtrair aqui. Vamos a subtrair. Aqui seria vírgula. y0 mais delta y. E vamos a subtrair f de x0, y0. Certo? Esse aqui é zero. Esse aqui também é zero. A diferença, então, vai ser zero. Certo? E se a gente lembra de funções contínuas, né? Antes nós escrevemos o incremento de uma função aqui. Então, aqui vamos escrever como incremento da função no ponto x0, y0. Tudo certo? Esse aqui, né? Seria o incremento da função aqui. E nós observamos que aqui, esse incremento que está aqui, nós podemos escrever da seguinte forma, né? F, incremento x0, y0. Isso aqui vai ser igual a quê? Ele se aproximava, ele pode ser escrito como a diferencial da função mais infinitesimais, né? Ou seja, assim, a diferencial vai ser igual a quê? Derivada parcial de f com relação a x. Obviamente aqui vou a desconsiderar x0 e y0, mas então, aqui seria dx mais derivada parcial de f com relação a y de y. E aqui aparecem infinitesimais de que forma, né? Aqui seria mais gama 1 de x, vamos aqui, mais gama 2 de y. Certo? Onde, vamos escrever aqui, gama 1 e gama 2 são infinitesimais. O que significa? Eles tendem para zero quando delta de x tende para zero e delta de y tende para zero. Então, gama 1 e gama 2 são funções infinitesimais, que dependem de delta de x e delta de y. Só que eles tendem para zero muito mais rápido que delta de x e delta de y. Tá certo? Agora vamos a dividir agora tudo por delta de x.
Tá certo? Divide tudo por delta de x. Quando divide tudo por delta de x, e isso aqui é igual a zero, né? Veja aqui, porque essa expressão que está aqui é igual a zero, que seria essa que está aqui. Tudo certo? Então, escrever aqui igual a zero. Agora vamos a dividir tudo por delta de x. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar df de x. Aqui seria o x0, y0, né? Aqui ficaria dividido por delta de x, então aqui vai ficar 1. Certo? Aqui fica 1, assim. Mais derivada parcial de f com relação a y, calculado no ponto x0, y0. Aqui eu teria delta y sobre delta x. Aqui do lado mais gama 1. Aqui divide por delta x, vai ficar 1, mais gama 2 de y sobre dx. Tudo igual a zero. Agora vamos pegar o limite, certo? O limite de todo agora é limite. Agora. Eu não vou escrever, mas vou a limite quando delta de x tende para zero. Quando pega o limite que está aqui, então aqui vai ficar o quê? Derivada parcial de f no ponto x0, y0 com relação a x, aqui, mais, aqui tem aqui derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, e aqui, por definição, vai ser o que? A derivada, né? A derivada de y no ponto x0. E aqui, veja aqui, decimos que gama 1 é um infinitesimal. Quando você pega o limite de relação delta x, isso aqui vai para zero. Aqui também é infinitesimal. Essa aqui vai ser a derivada de y em x0, né? Só que essa aqui vai dar para zero, então vou dar zero. Então, essa aqui vai ser igual a zero. Segue daqui, que é a derivada de y no ponto x0. Vai ser igual aqui, menos a derivada parcial de f grande com relação a x, calculado no ponto x0, y0. E aqui temos a derivada parcial de f com relação a y, calculado no ponto x0, y0. Certo? Essa fórmula que nós queríamos provar. Tudo bem? Eu vou parar o chat aqui para ver se tem alguma dúvida. Tudo tranquilo? A demonstração da fórmula do teorema da função implícita? Tudo bem. Ficou claro. Então, vamos considerar um exemplo? Exemplo, vamos considerar a seguinte função aqui. A função de R2 a R. R2 a R. Certo? Como se define a função? A função vai ser f de x e y igual, né? Veja que uma função definida em R2, mas a valores reais. Certo? Então, a imagem vai ser um número reais. Vamos definir da seguinte forma, né? Por exemplo, 2x ao cubo mais y ao quadrado mais logaritmo neperiano x, y mais 1. Certo? Essa aqui é a cara da nossa função. Eu vou alongar um pouquinho a tela. Vou precisar de espaço. Só um minutinho.
suficiente por enquanto. Tudo certo? Essa é a nossa função, né? Vejam que aqui, como falei, a palavra favorita dos professores, né? É fácil ver, nesse passo é fácil ver, né? Que f de 0, 1 é igual a 1. Certo? Quando x é igual a 0, aqui dá 0, aqui vai dar 1, e aqui vai dar logaritmo empirical de 1 dá 0, então dá 1. Tá certo? Isso aqui é fácil ver. Tá certo, não? Vejam aqui, então. Isso aqui vamos denotar com... assim. A função, então, é f, aqui, 2x ao cubo mais y ao quadrado mais ln de xy mais 1 é igual a 1, por exemplo, né? Então, veja aqui, nós sabemos que essa solução que está aqui, essa equação aqui, ela é satisfeita por esse ponto, 0, 1. Tudo certo? 0, 1. Agora nós queremos ver para x próximo de 0. Para x próximo de 0, ou seja, na vizinhança de 0, né? Queremos encontrar agora, se é possível encontrar próximo de 0. De 0, né? Y depende de x, né? Tá ok. Y de 1 seja igual a, aliás, y de 0 seja igual a 1, né? E nós temos o seguinte, 2x ao cubo mais y de x ao quadrado mais ln de x, y de x mais 1 seja igual a 1. Certo? Isso que diz o teorema da função implícita. Será que é possível isso, né? Então, vejamos, né? Para isso, não, é fácil observar que a função é f, pela definição, é uma função de classe C1. Tranquilamente. Existem as derivadas parciais, tanto com relação a x como com relação a f. E são contínuas, né? Obviamente são contínuas nos seus domínios respectivos. Tudo certo? Então, aqui vamos a calcular, então, a derivada parcial de f. Quando que vai ser possível? Quando a derivada parcial de f com relação a y, que vamos a calcular agora, né? E depois vamos a calcular no ponto 0, 1, né? No ponto 0, 1. Assim. Vamos lá, então. Calcular a derivada parcial com relação a y. Aqui vai ser 0, aqui vai ficar 2y. Nós temos aqui, vai ser 2y. Assim. Mais, o que mais temos aqui? A derivada do logaritmo do período de x, y com relação a y. Então, a derivada vai ser igual a 1 sobre x, y mais 1. E vezes a derivada desse camarada que está aqui, com relação a y. Então, aqui vai dar x. Tudo certo? E isso que está aqui, nós vamos a calcular no ponto 0, 1. Né? Isso aqui, como podem observar, quando x é igual a 0, então aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. 0 dividido por 1 dá 0. Então, esse segundo termo dá 0 e aqui vai dar 2. 2 diferente de 0. Como a derivada parcial com relação a y, é diferente de 0 no ponto dado, então é possível, sim. Então, aqui se nós vamos encontrar uma função y, né, que depende de x, tal que y de 0 igual a 1, e ela satisfaz essa equação que tem. O teorema da função implícita, ele não diz qual é a cara dessa função. Ele fala que existe, né? E que também fala que nós podemos calcular a derivada dessa função no ponto x é igual a 0. Certo? Então, vamos fazer. Então, o que colocamos aqui? A derivada de y no ponto 0, ele vai ser igual a quê? Aqui temos menos, vai ser igual a derivada parcial
nesse caso aqui, temos aqui f pequena, né? Vamos escrever aqui. Com relação a x, calculado no ponto 0, 1. E aqui temos a derivada parcial de f com relação a y, calculada no ponto 0, 1. Essa derivada que está aqui já foi calculada aqui. Aqui, está aqui. Certo? É 2. Então já podemos escrever aqui no numerador, no denominador, 2. Agora vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x e depois calculá-lo no ponto 0, 1. Certo? Vamos lá, então. A derivada aqui vai ser igual a 6x ao quadrado. Vamos escrever aqui 6x ao quadrado. O segundo termo não depende de y, dá 0. Né? E aqui a derivada vai ser 1 sobre xy, aqui vai ser aqui, mais 1 sobre xy mais 1, vezes deriva com relação da y aqui, y, certo? Assim. E isso que está aqui, você vai calcular no ponto é 0, 1, né? Só uma anotação aqui, 0, 1, igual, menos, aqui temos já 2, aqui quando x igual a 0, isso aqui dá 0, aqui vai dar 1, aqui dá 0, 1, então vai dar menos 1, ou seja, vai ser menos 1 meio. Então, a derivada de y com relação a x no ponto 0 vai ser igual a menos 1 meio. Tudo certo? Menos 1 meio. Só com esse exemplo nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.